Bom dia a todos os irmãos, com alegria e satisfação que venho a vocês esta manhã. Gostaria primeiramente de pedir a vocês que nos perdoem. Temos enfrentado seguidamente alguns problemas em relação à transmissão. Nosso computador hoje resolveu andar a passos de tartaruga e acabamos atrasando o culto. Então, sei que alguns irmãos ficaram um pouco preocupados no sentido de não terem visto o link, né? Geralmente nós começamos mais cedo, mas o computador, alguns minutos antes, simplesmente não quis trabalhar e precisou reiniciar quase que tudo. Então, de qualquer forma, estamos ao vivo, agradecendo a Deus então por cada um dos irmãos que estão conosco essa manhã. Temos um culto especial hoje, culto de missões, e assim como temos feito, gostaria de começar lendo um versículo. A passagem de Deus diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra de Deus nos diz isso em João 16:33. Hoje nós temos, como eu disse, um culto especial. Também estamos aí colocando algumas coisas novas, né, na nossa transmissão para enriquecer o nosso culto. Que Deus possa ser glorificado essa manhã. Temos algumas coisas especiais e sei que tudo vai ser para a glória de Deus, tá bom? Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar então essa manhã cantando, se assim nós conseguirmos também, né? Porque, como eu lhes disse, temos tido algumas dificuldades essa manhã. Mas antes de nós cantarmos, quero lhes dizer que nós temos alguns testemunhos de alguns irmãos hoje pela manhã, e para que todos possam ver como estão uns aos outros, temos a esperança de que brevemente possamos estar juntos. Então, que Deus também conforte o coração de cada um, e no decorrer do culto, entre os hinos, eu vou colocar esses testemunhos, essas bênçãos. Alguns irmãos estão relatando bênçãos, e poderemos ver então como estamos uns aos outros, tá bom? Uns e os outros. Muito bem, vamos então para o nosso, antes de mais nada, o nosso versículo. Vamos para Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 9. Se o nosso a nossa transmissão aqui funciona 7 e 8, perdão, vamos lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu acabei de notar que eu estou de óculos. Algumas pessoas nunca tinham me visto de óculos. Na verdade, assim, esse óculos é só para descanso, um óculos bem velhinho que eu tenho. E como tenho ficado bastante na frente do computador, eu tenho usado. Aí estava fazendo ontem e hoje e acabei ficando aqui na transmissão. Então, não estranhe, tá? Não vou usar óculos direto, tá bom? Mas vamos então para o nosso primeiro hino dessa manhã. Vamos cantar alguns hinos relacionados a missões. Vamos começar então com 410, Felicidade no Serviço. Então, cantor cristão, 410, Felicidade no Serviço.
Muito bem, irmãos, grande bênção então que Deus nos tem dado cantar esses hinos, tem sido uma grande alegria nós entoarmos as nossas vozes ao Senhor. Quero relembrá-los, irmãos, que uma transmissão ao vivo, ela é passível até mesmo de ser encerrada, porque às vezes na internet tem alguns problemas, às vezes a internet trava. Então, eu peço que você tenha paciência se porventura o seu celular começar a travar no meio ou o seu computador começar a travar na hora da transmissão, porque isso pode ser um problema na nossa internet, pode ser um problema na sua internet, pode ser um problema na internet geral. Eu tenho sempre repetido que domingos de manhã muitas pessoas têm acessado os cultos das suas igrejas online e acaba pesando bastante. Então, por vezes, isso acaba dando algumas dificuldades. Então, por favor, persevere, tenha paciência se porventura começar a travar o culto, tá bom? Ou a transmissão, porque nós vamos continuar aqui com a graça de Deus, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então, temos alguns testemunhos de alguns irmãos essa manhã que gostaria de compartilhar com vocês. E primeiramente, vou colocar o testemunho de uma pessoa muito querida que eu sei que está nos assistindo essa manhã. E sei que também vai ser um refrigério para todos os corações quando vê-la. Então, vamos ouvir e ver essa pessoa querida. Pastor, eu dou dicas pelas orações dos irmãos que estão falando para mim. Eu estou muito bem. Se Deus quiser, breve estarei na igreja com vocês, tá? Agradeço tudo do meu pastor. Orou por mim, eu agradeço. Um abraço e um beijo para as crianças, para a Tati, para o próprio pastor e para os irmãos. Muito bem, meus irmãos. É com grande alegria e satisfação também que eu vi esse vídeo da Dona Irene. Sei que ela está nos assistindo essa manhã. Um grande beijo para a senhora. Sinta-se abraçado por cada um de nós. Se Deus quiser estar perto o dia de nós podermos nos ver, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Então, da mesma forma que a irmã Irene deu esse testemunho para nós, temos outros testemunhos essa manhã. E desafiei alguns irmãos a enviarem vídeos. Alguns outros ainda vamos colocar à noite, vamos colocar na quarta-feira. Então, se porventura você ainda não enviou o vídeo, não tem problema, tá? Nós vamos fazer no decorrer dos cultos esse período das bênçãos, se assim nós podemos dizer. Bom, muito bem, meus irmãos. Vamos então para mais um hino. Vamos cantar agora ainda do cantor cristão 434, Onde os Obreiros. 434, Onde os Obreiros.
Muito bem, amados irmãos, vamos ter mais um testemunho agora. Vamos então ver quem vai ser esse personagem ou essa família misteriosa. Irmãos, estamos aqui gravando um vídeo, eu e a Daisy, juntamente com a Helena, para dizer que estamos bem. A Helena também está crescendo, já está com 3 meses e 20 dias. Estou trabalhando, mas estamos nos cuidando bem dessa pandemia. Estamos com saudade de todos. Um abraço e um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Abraço, beijo. Tchau! Esqueci de ligar o microfone. Muito bem, irmão Oséias, irmã Daisy. Grande bênção saber que eles estão bem. Também a Helena, como está fofinha. Mas esses vídeos, como eu disse, é para acalentar os nossos corações. Estamos com bastante saudade de todos. Então, graças a Deus também por essa família que está bem. Muito bem, amados irmãos. Vamos continuar então com os nossos... Agora vamos para os nossos avisos. Alguns breves avisos, irmãos. Assim como hoje, nós vamos fazer domingo da semana que vem, nosso domingo missionário. Hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, como estamos fazendo, ou infelizmente um pouco atrasados, mas sei que Deus tem nos dado graça para continuarmos fazendo essas transmissões. Mas nosso desejo é fazer assim como hoje pela manhã e hoje à noite um culto dedicado a missões. Temos alguns vídeos de missionários prestando relatórios para que os irmãos estejam cientes de como estão. Também, assim como temos feito alguns testemunhos, então cultos especiais de missões. A pregação vai ser do pastor Miguel essa manhã, pastor em Pinhuí, Minas Gerais. Nosso missionário hoje à noite, pastor Jovito Nunes, pastor lá em Portugal. E sei que os irmãos, alguns de vocês vão conhecê-lo, assim como eu não conheciam. Mas a coisa boa dessa pandemia é que a gente pode até mesmo assistir pregações de outros irmãos. E eu pedi que eles enviassem um vídeo para nós, um desafio para nós. E sei que os irmãos serão grandemente abençoados e desafiados. O tema é missões em meio à pandemia. Nós podemos fazer missões e é isso que esses irmãos vão falar mais para frente. Então, cultos especiais de missões este domingo e domingo da semana que vem. Eu não falei, mas reitero, quartas-feiras, sempre às 20 horas, a nossa transmissão. Amados irmãos, às 24 horas de oração, não esqueçam de orar. Sempre é importante que nós oremos, principalmente em meio a toda a turbulência que o nosso país tem passado. É muito importante, irmãos, que coloquemos nas mãos de Deus, porque mesmo em meio à instabilidade que ronda o nosso país, Deus está no controle de todas as coisas. Então, não esqueçamos de orar, de clamar ao Senhor, de buscá-lo, de buscar a sua face. Então, se você tem um horário ali nas 24 horas de oração, ore, busque ao Senhor. Bom? Muito bem, meus irmãos. Então, vamos continuar com os nossos hinos. Agora vamos para um hino especial. Pastor Daniel sugeriu que fizéssemos ou que cantássemos esse hino. Eu sei que vai ser novo para alguns, mas vamos cantá-lo nesses 2 domingos de missões, que fala sobre o tema, né? Ou na verdade fala sobre o versículo tema de missões, João 20, 21. Mas vamos cantar então, os irmãos vão aprender, sei que vai ser uma bênção para cada um de nós. É um hino do Inário para Culto Cristão, 545, Eu Vos Envio.
Muito bem, meus irmãos, um hino maravilhoso que fala sobre o mandado de Jesus a cada um de nós. Muito bacana conhecermos hinos novos. E vamos então para mais um testemunho de mais uma família, ou na verdade de mais um irmão. Bom dia, igreja, a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos a família Bruschi. Graça e paz a todos. Bom dia a todos. Estamos aqui para dizer que estamos imensamente com saudade de todos os irmãos da nossa igreja, estamos com vontade de voltar a congregar, mas sabemos que há tempo para tudo, né? Então estamos sabendo que Deus está nos proporcionando esse momento com essa pandemia toda, mas tudo tem um propósito. E o que nós estamos entendendo é que nós temos que aprender a esperar. Esperar no Senhor, né? Descansar no descanso do Senhor e saber que Ele tem o tempo para tudo. E até aqui Deus tem nos sustentado, tem cuidado da nossa família, tanto lá no Rio de Janeiro, né, quanto em outros lugares também. E sabemos que tudo tem um propósito. Estamos confiantes, querendo realmente rever os irmãos, voltar às nossas atividades normais, o Túlio no colégio, eu no meu trabalho, a Beth nas atividades diárias, mas sabemos que tem um tempo para tudo e estamos com o propósito de confiar cada vez mais no Senhor. Graça e paz para todos os irmãos da nossa igreja. Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Queremos manifestar aqui a nossa saudade do convívio com os queridos irmãos, saudade daquele abraço afetuoso, carinhoso, que nós trocamos todas as semanas, né? Estamos sentindo também muito a falta do nosso culto presencial, com a nossa presença da escola dominical também. Mas Deus tem sido muito bondoso para conosco, porque o nosso espírito continua sendo alimentado com a pregação através da internet. E isso para nós é um grande privilégio, é uma grande bênção. Eu e a minha esposa estamos bem, apesar de estarmos aqui trancados em casa como a grande maioria, né? E estamos na expectativa de que as coisas se normalizem o mais rápido possível e que nós possamos voltar a ter aquela convivência na igreja. Eu sei que nesse momento a situação é um pouco difícil, um pouco complicada. E eu queria deixar aqui a mensagem que está em Êxodo 34:8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É isso, irmãos. É confiar no Senhor e ter a certeza de que Ele estará nos protegendo. Que Deus abençoe a todos e um até breve. Bom, eu não notei que o microfone estava desligado antes do irmão Nelson. Me perdoe, irmãos. Qualquer dia eu mostro para vocês como que é a transmissão, né? Então, eu geralmente cuido para o microfone estar aberto na hora de poder falar para vocês e depois tem que cuidar para o microfone estar fechado para que o som dos vídeos ou dos hinos não fique abafado pela voz ou até mesmo saia algum comentário, alguma coisa como saiu recentemente. Então, me perdoem, tá bom? Então, faz parte aí da transmissão ao vivo, tá? Como diria um grande apresentador de televisão, quem sabe faz ao vivo. Mas é isso, irmãos. Temos mais um hino essa manhã, vamos cantar então, e aí depois teremos um último testemunho de uma última família.
bem, amados irmãos? Os hinos dessa manhã, então, desafiaram ou têm desafiado os nossos corações a podermos fazer missões, a podermos agir, a podermos pregar o Evangelho, a não estarmos confortáveis em meio à necessidade aparente de tantas pessoas que têm morrido sem Cristo diariamente. E mesmo em meio a essa pandemia, nós temos visto como esse vírus ele é mortal, como muitas pessoas têm morrido. Então precisamos anunciar o Evangelho. Não podemos estar de maneira alguma confortáveis em nossas casas, perdendo a oportunidade de pregarmos o Evangelho. Antes de nós passarmos para a parte missionária, ou na verdade para a mensagem e posteriormente o relatório dos irmãos missionários, vamos para mais uma família e a última de hoje de manhã. Agora, família Nunes. Então, vamos assistir ao recado da família do irmão Douglas. Olá, irmãos! Tudo bem, irmãos? Estamos aqui para compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na nossa família nesse tempo de quarentena. Estamos com saudades de vocês, daquele momento de estarmos juntos, nos cumprimentarmos, cultuarmos a Deus unidos. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui isolados, mas com saudade de estar aí com os irmãos reunidos. Agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com nós, mesmo nós trabalhando no centro lá, onde tem muito movimento de pessoas. Deus tem nos protegido. Também agradecemos por esse tempo de quarentena que estamos passando aqui em casa. Temos nos unidos mais, nos aproximados mais em família, e tem sido uma grande bênção. E é essas coisas que temos para falar. Louvamos a Deus por tudo que tem feito por nós e esperamos ansiosos o tempo que estaremos novamente reunidos para cultuar ao nosso Deus. Até logo! É uma grande bênção cada criança da nossa igreja. É maravilhoso poder ver que todos estão bem, e é muito interessante como 40 dias, que praticamente é o tempo que nós não nos vemos, como as crianças crescem. Então é uma grande bênção que Deus tem permitido agora vermos cada uma delas e também cada família. Hoje pela manhã foram 5 testemunhos, hoje à noite nós teremos mais alguns. E os irmãos que ainda não enviaram, eu sei que eu não pedi para todos, pelo menos não esse final de semana, mas se porventura eu não falei com você, não sinta-se excluído, por favor. Você, por gentileza, mande o seu testemunho junto com a sua família, mande para o meu WhatsApp, e aí eu posso colocar nas transmissões para que todos possamos ver como estamos uns aos outros. Meus irmãos, eu acabei não falando para vocês, mas hoje estreamos então essa mensagem aí no rodapé da nossa transmissão, que são as nossas redes sociais. Os irmãos podem ver tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube e no WhatsApp. O WhatsApp é o meu número de telefone, e os irmãos podem entrar em contato conosco de alguma forma, estar cientes não só das transmissões, mas também das informações. Eu creio, irmãos, de coração, que não está longe nós podermos nos reunir novamente. Hoje pela manhã, a Igreja Batista Fundamental em Santa Maria já está reunida no seu templo. Eles puderam abrir, e graças a Deus por isso. Então, quem sabe, irmãos, e claro, Deus sabe, mas é o nosso desejo que talvez domingo da semana que vem, ou até mesmo no Dia das Mães, nós possamos estar todos juntos para a honra e glória do Senhor, ou pelo menos alguns dos irmãos, né? Eu não sei como vai ser, eu creio que não poderemos estar todos juntos na igreja de uma vez, mas que Deus nos dê graça para que aos poucos a vida possa retomar um pouco da sua normalidade, ok? Então, meus irmãos, nós estamos falando de missões. Deixa eu só dividir a tela aqui, também estamos estreando essa arte aí. Creio que mesmo que você está no celular não vai ficar tão pequeno, e não vai ser todas as vezes, mas quando quiser falar sobre algum slide em especial. E hoje eu quero falar sobre o nosso mês de missões. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ordem do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28.
E, irmãos, o nosso versículo, então, o tema de missões e versículo de missões, missão ou omissão. Nós não podemos, como falei há pouco, não podemos ser omissos, devemos anunciar o Evangelho, porque a ordem de Cristo é essa: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aquele hino que cantamos é baseado neste versículo. Então, é o nosso mandado, é o nosso chamado. E aí, meus irmãos, estão descritos os nossos projetos de missionários 2019-2020. Por quê? Porque nós fazemos, vamos dizer assim, uma renovação do nosso quadro de missões a cada ano no mês de abril. Claro que nós entendemos que este ano é diferente em virtude da quarentena, mas tão breve nós possamos nos reunir, precisaremos conversar sobre isso. E Deus tem nos abençoado cada ano, temos conseguido, vamos dizer assim, adicionar novos missionários e projetos. E graças ao Senhor, nossa igreja está inserida em muitos cantos desse mundo através do apoio a missões, e louvamos ao Senhor por isso. Então, aí estão descritos todos os nossos projetos missionários. Eu creio que a maioria dos irmãos da nossa igreja tem aquele cartão de oração que nós demos. Então, ore pelos nossos missionários, eles carecem muito das nossas orações. Ok? Meus amados irmãos, então essa manhã nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Miguel. O pastor Miguel é um amigo muito querido que eu tenho. Nós estudamos juntos no seminário. Ele está fazendo um excelente trabalho para a glória de Deus ali em Minas Gerais. E como eu disse, nós o adicionamos no ano passado e temos o privilégio então de fazermos parte desse ministério. Antes de mais nada, eu quero só informar o seguinte, irmãos. Às vezes vocês vão ver que aparece só um quadro aí no meio da tela dos irmãos. É porque às vezes as pessoas, elas, em vez de botar o celular, vamos dizer assim, eu vou pegar o celular, em vez de botarem o celular aqui na horizontal, botam na vertical. Então quando você for gravar um vídeo, você deixa o celular assim, que aí vai preencher a tela, tá? No caso, o pastor Miguel, ele deixou o celular na vertical. Então, ainda assim vai dar para assisti-lo, não tem problema nenhum. Mas já lhes aviso que também alguns dos missionários que vão prestar relatório hoje deixaram também o celular na vertical. E por isso que vai aparecer só um quadrado, uma parte da tela, tá bom? Então, vamos agora para a pregação da palavra de Deus. Pastor Miguel, que Deus fale aos nossos corações. E vai ser um privilégio também para que todos possam conhecê-lo, porque pelo fato de ele estar tão longe, nós o adotamos, mas ele não pôde ainda vir em nossa igreja. Então, vamos assistir a pregação da palavra de Deus, que Deus possa falar a cada coração. Eu não sei o que houve. Esqueci de novo de tirar o microfone. Não sei o que houve. Eu vou tentar novamente colocar a pregação aqui do pastor Miguel. Muito bem, irmãos. Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre missões em tempos de pandemia. Isso mesmo, missões em tempos de pandemia. Nós vamos fazer juntos agora uma reflexão em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, e observar as palavras do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, e através deste texto tirar algumas lições para as nossas vidas nos dias de hoje, especialmente diante da pandemia que vivemos do coronavírus. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5, e aí nós vamos meditar então nesta passagem e tirar lições e aplicar para as nossas vidas. Neste texto, a palavra de Deus nos diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, uma das coisas que essa pandemia, a consequência do coronavírus, tem trazido para nós, todas as questões envolvidas, o isolamento, nós temos aprendido algumas lições, especialmente a fazer aquilo que deveríamos fazer antes, com toda a naturalidade, que deveria ser algo normal para nós. Como, por exemplo, a higiene pessoal. Recentemente eu falei com os irmãos aqui numa conversa sobre este aspecto, a ter mais cuidado com a nossa higiene, a aproveitar melhor o nosso tempo, a ler mais, estudar mais, administrar melhor o tempo com a família, gastar menos o nosso dinheiro, os nossos recursos, administrar melhor aquilo que temos. E na vida cristã é a mesma coisa. Estas lições, estas situações se aplicam também à vida cristã. Por exemplo, nós temos aprendido aquilo que deveríamos fazer sempre, que é orar mais, ler mais a Bíblia, ler bons livros, estudar mais a palavra de Deus e a doutrina. Isso inclui também a obra missionária, missões e evangelismo pessoal. Estas duas áreas, em especial, têm sido ameaçadas pela realidade que nós vivemos, que é uma realidade inédita para a maioria de nós, especialmente devido à proibição dos cultos e reuniões públicas da igreja. Nós nunca passamos por isso, é a primeira vez, é tudo novo, é diferente, é difícil, é ruim. E estas duas áreas, mais do que as outras, são afetadas. Nós estamos acostumados a evangelizar usando a igreja, convidando pessoas, levando para ouvir o evangelho lá, e a realizar a obra missionária ali como igreja, tendo um culto missionário, um dia para ler as cartas, um dia para recolher a promessa de fé, e por aí vai. Então essas duas áreas têm sido muito afetadas pela crise, pelo vírus e pelo isolamento. Neste texto em questão que nós acabamos de ler, em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo ele conjura Timóteo a pregar o evangelho. Ou seja, ele ordena aquele jovem pastor que tinha algumas dificuldades, nós percebemos nas entrelinhas que ele era um pouco tímido, tinha alguns problemas na vida dele, que ele precisava de ânimo, de motivação, algumas dificuldades que o atrapalhavam na execução do ministério, mesmo com os seus dons, com os seus talentos, com o seu amor e sua fidelidade. Ele era um pastor fiel, dedicado, honrado. Mas como todos nós, ele tinha suas dificuldades. Então Paulo precisava dar uma injeção de ânimo nele de vez em quando. E aqui Paulo conjura Timóteo a pregar o evangelho. E ele ele dá essa ordem diante de Deus e de Jesus Cristo, que irá se manifestar em breve para julgar vivos e mortos e para instalar o seu reino. Paulo conjura Timóteo a pregar a palavra, a insistir nisso e a fazer a obra de evangelista, tendo oportunidade ou não. E tudo que Paulo falou para Timóteo aqui é válido para nós. Se aplica a nós hoje, que temos a missão, a grande comissão de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus a todo mundo, a toda a criatura. Então a lição para nós é muito simples, muito clara, evidente, e não é nova. A lição que nós tiramos deste texto é que nós devemos pregar a palavra. Devemos pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade, é o nosso chamado, é a nossa missão, a nossa tarefa, isso em tempos de crise ou não. Nós devemos pregar a palavra, irmãos. Devemos pregar o evangelho. Isso não pode mudar. Isso não pode parar. E Paulo primeiro ele diz o porquê e depois ele diz como fazer isso e algumas questões assim. Então, primeiro, por que nós devemos pregar o evangelho? Inclusive em tempos de pandemia, de crise, de isolamento. Paulo diz, porque a volta de Jesus é certa. E junto com a volta dele haverá o julgamento e a implantação do seu reino eterno. Nós devemos pregar a palavra justamente por causa da volta de Jesus, que é certa,
e por causa do julgamento que isso vai trazer e a instalação do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 1, vamos ler novamente, onde ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí no começo do 2 ele diz: prega a palavra. A manifestação de Jesus, irmãos, é a sua volta iminente. Nós sabemos disso, nós aguardamos, é a nossa bendita esperança. É a volta do Senhor para arrebatar sua igreja, para reinar, para instalar o seu reino eterno. E saber que esta volta é uma certeza, é um fato, e que vai acontecer em breve, já é motivo mais do que suficiente para nós pregarmos o Evangelho e não pararmos, não deixar nada atrapalhar. Infelizmente, crises como esta, às vezes nos atrapalham. Mesmo quando elas nos indicam que a volta de Cristo está ainda mais próxima de ocorrer. Então, é inevitável pensar na volta de Jesus, no fim dos tempos, nos julgamentos, na eternidade, quando passamos por situações assim. Eu tenho certeza que todos, direto ou indiretamente, uns mais, outros menos, pensaram nisso nesses dias, oraram sobre isso, foram buscar na palavra, conversar com o pastor, ler livros, assistir vídeos, porque a gente para pensar, estamos vivendo os últimos dias, Jesus vai voltar. Então saber da volta de Jesus deve ser a motivação para a gente pregar o Evangelho e não parar. Era para Timóteo, é o que Paulo queria que Timóteo entendesse. Olha, diante de Deus e de Jesus Cristo que está voltando para julgar e reinar, prega a palavra. Paulo ele lembra Timóteo do julgamento que vai ocorrer na ocasião da volta de Cristo. Quando falamos da volta de Cristo, tem todo o contexto escatológico, nós temos ali as ordens dos acontecimentos, nem tudo é ao mesmo tempo, mas nós aplicamos de modo geral a volta de Cristo, está tudo envolvido ali, o plano escatológico do Senhor. Quando Jesus voltar, todos seremos julgados, vivos e mortos, justos e injustos, salvos e perdidos. Por isso nós temos que pregar, irmãos. Nós, salvos, seremos julgados por Deus pelas nossas obras, pela nossa fidelidade, pelo nosso serviço, para receber os galardões ou não. E isso inclui a pregação do Evangelho, a obra missionária, obviamente. As demais pessoas, os perdidos, aqueles que infelizmente não conhecem Jesus, eles serão julgados por seu relacionamento com Cristo, pela decisão deles para com o Senhor Jesus, se rejeitaram ou não a mensagem da salvação, se creram em Cristo ou escolheram o pecado. Isso é muito sério mesmo. O reino de Deus, irmãos, se aproxima. Cada dia que passa e a cada crise que cai sobre o nosso mundo, nós vemos que o reino de Deus se aproxima, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, julgar, resolver todas as coisas, implantar seu reino, o estado eterno, houver as ressurreições e tudo mais que nós cremos pela palavra que acontecerá no futuro, vai haver amor, amor perfeito, paz, enfim vai ter a paz que tanto desejamos, almejamos, alegria e louvor eterno, vai ser tudo maravilhoso, perfeito e completo. Porém, não haverá mais evangelismo. Nós não vamos ter mais que evangelizar, não vai haver mais pessoas para a gente evangelizar, não haverá mais perdidos, não vai haver mais missões. Não precisaremos mais enviar missionários, sustentar missionários e realizar esta obra sublime que é para agora, para o nosso tempo. Quando Jesus implantar seu reino eterno, não vai haver mais conversões, arrependimento. A hora disso acontecer é agora. Por causa do nosso Deus, da pessoa dele e do fato dele estar nos vendo e diante de nós, e do Filho dele que logo voltará para julgar e reinar, temos que pregar. Pregar a palavra. Pregar o Evangelho, com vírus ou sem vírus, com isolamento ou sem isolamento. Prega a palavra, porque Jesus está voltando. Então nós devemos pregar a palavra, primeiramente por causa disso, porque a volta de Jesus é certa, está próxima, e quando ele voltar vai julgar e implantar seu reino. Era o motivo para Timóteo e é para nós também. Nós devemos pregar a palavra, agora nós vamos ver como, que logo em seguida Paulo continua e ele vai falando para Timóteo como fazê-lo. E nós devemos pregar a palavra, o Evangelho, com insistência. No versículo 2 ele diz, prega a palavra, insta. Então, pregar a palavra, não precisa de muita explicação, nós sabemos, é anunciar o Evangelho. O que popularmente nós
falamos de anunciar a Jesus, falar de Jesus. É pregar a mensagem do amor de Deus aos pecadores, do sacrifício de Cristo na cruz, pelos nossos pecados, da sua morte ali, o seu sepultamento, a sua ressurreição, e o fato de que Deus pode e quer salvar todo o pecador que se arrepender e crer no seu Filho. É a mensagem do Evangelho simples, que toda pessoa e qualquer criança pode entender. Mas Paulo fala para Timóteo fazer isso com insistência. Essa palavra insta significa justamente insistir, ou persistir, suplicar, implorar, pedir com urgência, apertar, solicitar, clamar. Essa questão de insistir mesmo com as pessoas, creia em Cristo, creia em Cristo, creia em Cristo. A palavra grega, a palavra original que Paulo usou, dá a ideia da atitude de um soldado que está sempre pronto e preparado para a guerra. Tem a ver com vigilância também. O soldado está ali sempre pronto, ele não está dormindo no ponto, ele não está perdido, ele não está envolvido com outras coisas. Ou também de um guarda, um vigia que está sempre alerta para qualquer ataque inesperado. Ele está ali, mas ele está esperto. Se alguma coisa errada acontecer, ele está pronto. Essa deve ser a nossa atitude para com a pregação do Evangelho. Deve ser a atitude de todo e qualquer pregador do Evangelho. Devia ser a atitude de Timóteo como pastor. Deve ser a minha atitude e dos demais pastores, chamados por Deus e colocados no ministério. Deve ser a atitude de todo missionário que está pelo Brasil e pelo mundo com a missão de pregar a palavra. Mas mais do que isso, irmãos, deve ser a atitude de todo crente, de todo salvo, de pregar o Evangelho com insistência. Eu preciso dessa atitude, você também. Nas crises, nós precisamos insistir também com as pessoas, insistir na pregação do Evangelho. E enfatizar ainda mais a urgência de se crer nesta mensagem eterna e maravilhosa da salvação pela fé em Jesus Cristo. A mídia e os órgãos de saúde, nós temos percebido nesses dias, como eles insistem e enfatizam nos cuidados que devemos ter. Fique em casa, proteja a sua família, use máscaras, lave bem as mãos, troque as suas roupas, passe o álcool em gel, mantenha uma boa higiene, evite o contato físico, e enfatizam, repetem, insistem. Porque é algo urgente para a nossa saúde. Pessoas estão morrendo aqui no mundo por causa deste vírus e nós temos que cuidar, é importante. Porém, o cuidado com a alma é mais importante ainda. Se nós tivéssemos esta mesma insistência para com a pregação do Evangelho, nós levaríamos mais a mensagem aos perdidos, poderíamos ganhar mais almas para Cristo com a mensagem da salvação. Nós temos que insistir com a mensagem, com os cuidados com a alma, com a eternidade. Então nós devemos pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando, e fazer isso com insistência. Nós devemos também pregar o Evangelho com boas atitudes e com a verdade. Continuando aqui no versículo 2, Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Eu vou pular aqui o oportuno, vou deixar para frente, porque eu quero falar dessa questão aqui, de exortar com toda longanimidade e doutrina. Eu já volto para outra questão. A ideia é que a gente tem que fazer isso, pregar com urgência, insistir, mas fazer isso com boa atitude. E pregando apenas a verdade, a doutrina de Deus e nada inventado por nós, não usar artifícios humanos. A longanimidade é a mesma coisa que paciência. Nós não podemos ficar impacientes, desesperados, e fazer isso, querer forçar as pessoas, obrigar as pessoas. A nossa tarefa é levar a mensagem, pregar a mensagem. Paulo diz para Timóteo fazer tudo o que ele devia fazer como pastor e cristão. Pregar, corrigir, repreender, exortar. E algumas dessas tarefas são difíceis. Mas ele deveria fazer isso com longanimidade. Não adianta a gente pregar o Evangelho e ficar bravo com as pessoas, se irar, ficar nervoso, xingar, brigar, ficar impaciente, ansioso, nervoso ou desesperado, porque isso não resolve nada. A Bíblia já diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E uma má atitude não vai salvar as pessoas. O que salva é o Evangelho, é a obra do Espírito Santo no coração do pecador que ouve a palavra. Nossa tarefa é pregar. E devemos fazer com longanimidade. As pessoas estão desesperadas, estão com medo, estão aflitas, estão confusas, buscando um conforto, uma ajuda em tudo que é meio. Nós temos que ter paciência. As
pessoas estão com medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder o emprego e muitas outras coisas que envolvem conflitos políticos. Então há muita aflição e nós como cristãos temos que ter paciência, temos que ser longânimo. Mesmo nos dias normais do mundo já deve ser assim, quanto mais em dias de crise. Tenha paciência com os perdidos, tenha paciência com as pessoas que estão sofrendo, tenha paciência com os pecadores. E Paulo diz para fazer com toda longanimidade e doutrina. Nós temos uma tendência de querer inventar moda. Muitos pregadores têm feito isso e usado de artifícios humanos. E ao invés de pregar o evangelho, pregam doutrinas humanas. Ao invés de pregar a doutrina de Deus, pregam aquilo que está no coração deles, na cabeça deles, coisa de homens. Não adianta a gente pregar agora a autoajuda. Não adianta pregar agora a religião. Não podemos pregar nenhuma outra coisa a não ser a doutrina de Deus, o evangelho de Cristo. Pregar a palavra de Deus, nós não precisamos inventar nada. Tudo que temos que pregar está aqui na palavra. E é isso que nós temos que pregar, o simples e puro evangelho, a doutrina de Deus. Pregue a palavra, pregue o evangelho, também tendo oportunidade ou não. Tendo oportunidade ou não. Aqui se aplica perfeitamente a esta realidade. Missões em tempo de pandemia, evangelismo em tempo de pandemia. Ali ele diz, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Isso vale para todas as épocas, para todos os tempos e todos os dias. E continua valendo agora com vírus, com quarentena, com isolamento. Como cristãos, amados, nós devemos pregar a palavra hoje e sempre, independente do que aconteça no mundo, independente do contexto em que vivamos. Sendo oportuno ou não, a gente tem que pregar. As pessoas querendo ou não ouvir, a gente tem que pregar. As pessoas gostando ou não, a gente tem que pregar. Sendo permitido ou não, nós temos que pregar. Olha que desafio. E um passo além, sendo conveniente ou não, nós temos que pregar. Às vezes, ao pregarmos, seremos inconvenientes. Mas temos que pregar. Pregar o evangelho é a nossa missão, é a nossa vida. Então, às vezes, nós temos ótimas oportunidades para pregar o evangelho. Portas que Deus abre que são incríveis e nós não podemos desperdiçar. Eu penso em algumas específicas, por exemplo, se você está num lugar e uma pessoa diz assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Olha que oportunidade perfeita para pregar o evangelho. Só você se levantar e falar, não, tem sim. Eu sei uma solução para a morte. Todo mundo vai se assustar, vai se espantar. E aí você fala, é Jesus. Abre lá em João 11, eu cito de cor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, Jesus é a solução para a morte. Então é uma oportunidade. Ou alguém chega para você, olha, eu estou depressão, estou querendo morrer, eu estou desesperado. Pronto, é uma porta aberta para trazer o consolo e falar de Jesus. Ou alguém convida, olha, vai lá em casa, faz um culto. Então, existem portas abertas. Mas na maioria do tempo, na maior parte do tempo, nós não vamos ter oportunidade alguma. E nós temos que criar as oportunidades. Nós temos que ser ousados, corajosos. Como aos olhos do mundo temos que ser doidos. E muitas vezes inconvenientes. As pessoas não vão gostar, as pessoas não gostam de ouvir o evangelho, não querem. Mas a gente tem que levar a mensagem. Claro, com educação, com paciência, com amor, com jeito. Mas temos que pregar. A pregação do evangelho é inconveniente ao mundo, incomoda o mundo. E nós temos que fazer mesmo assim. Em isolamento, em quarentena, nós temos que continuar evangelizando. Continuar falando de Cristo, pregando o evangelho, entregando folhetos, dando bom testemunho, vivendo uma vida de santidade, e fazendo missões. Precisamos continuar buscando os perdidos e orando por eles e fazendo tudo o que pudermos para alcançá-los com o evangelho. Com o isolamento que estamos vivendo, as oportunidades diminuem bastante. Já são poucas e ainda diminuem. Especialmente devido ao fim dos cultos, Porque com os cultos e reuniões públicas, encontro de jovens, de homens, de mulheres, passeios da igreja, acampamentos e tudo que a gente faz, conferência, nós levamos visitantes, é uma oportunidade de levar alguém da família, um amigo, um conhecido, convidar pessoas na rua, e sempre aparece alguém ou outro, mas é agora que entra a criatividade, a ousadia e a decisão, a dedicação e a perseverança. Então, o que temos feito, eu e outros pastores, e a maioria, vamos usar mais a internet. É um recurso que temos, graças a Deus. Usar mais as redes sociais para o bem, para a glória de Deus, para missões e evangelismo.
continue entregando folhetos. A gente está saindo menos, mas tem que sair às vezes para comprar comida, para ir na farmácia, alguma coisa assim. Leve um folheto, entregue para as pessoas. Os poucos contatos sociais que tivermos, temos que aproveitar para dar bom testemunho e falar de Jesus. Podemos orar mais por isso, para Deus abrir os corações e dar a oportunidade de salvar as pessoas. Agir com sabedoria, estarmos sempre preparados, criar oportunidades, telefonar para as pessoas e falar de Cristo e fazer alguma coisa, compartilhar livros, e-books, ou oferecer mesmo livros físicos, impressos que a gente tem, vídeos de pregações. As pessoas estão ouvindo bastante mensagens. Compartilhar vídeos de pregações, ajudar os missionários e continuar mantendo a nossa promessa de fé, pois eles estão no campo e precisam do seu sustento. Então a gente tem que continuar fazendo essas coisas e ainda inventar mais. Nós pastores tivemos que nos reinventar de um dia para o outro. E eu digo que não foi fácil para mim em particular, e eu creio que para outros irmãos, a dificuldade de pregar para a câmera. Eu já disse e repito que eu prefiro muito mais pregar ao vivo, mas é o que a gente tem que reaprender. E reaprender a mensagem é a mesma. Mudar os métodos, inventar novos métodos, usar a criatividade, né? E Deus tem nos dado a inteligência para isso. Nós devemos pregar a palavra, pregar o evangelho também, conhecendo e entendendo o nosso mundo. Nos versos 3 e 4, Paulo diz assim, falando do mundo em que Timóteo vivia, em que ele vivia e o mundo que nós vivemos. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão até aqui. Aqui Paulo descreve um pouco o mundo, a nossa sociedade, as pessoas. Ele está dizendo, as pessoas não aceitam o evangelho. Elas não gostam, não suportam a verdade. Elas não querem. Então elas dão um jeito de se cercarem de mestres, ou líderes religiosos, pregadores, professores, sábios, que vão fazer cócegas nos ouvidos deles. Ou seja, agradar os seus ouvidos, falar coisas que eles gostam, mesmo que sejam mentirosas, absurdas, que trazem aquela anestesia, aquela falsa sensação de bem-estar. É isso que a religião faz. E como surgem pessoas fazendo isso nesses dias, né? Filósofos, médiuns, pessoas com ideias místicas e autoajuda e tantas outras coisas que não servem para nada. São mentiras só para enganar, são fábulas, fantasias. E pior que contos de fadas, porque se oferecem como ajuda e não passam disso. Mentiras. Esta é a realidade que nós encontramos todo o tempo, inclusive nesses dias de isolamento, pandemia, crise e quarentena. Nós temos que saber disso, irmãos, ter esta realidade em mente para não criarmos expectativas erradas. Saber o que vamos encontrar e estarmos preparados. Olha, eu vou pregar e as pessoas não gostam. Eu vou anunciar Jesus e as pessoas não querem. Eu vou anunciar a verdade de Deus e eles não suportam isso. Mas é o mundo que nós vivemos, é para essas pessoas que nós temos que pregar. Não podemos esperar nada diferente. Quando alguém der ouvidos e crer em Jesus, louvamos a Deus e agradecemos, porque é obra soberana dele, é um milagre de Deus, a salvação de um pecador. Mas um detalhe importante aqui, dá para abrir um parêntese, que nós temos percebido aqui na região, em outros lugares também, é que crises como estas que nós estamos vivendo, que trazem essa proximidade, a realidade da morte, e um clima apocalíptico, um cenário apocalíptico, fazem algumas pessoas, pelo menos, pensar mais na morte, na eternidade e a se abrirem à verdade, a aceitarem até a mensagem do crente. Pode parecer uma brincadeira, mas é verdade. Alguns nessas vão falar, acho que Deus existe, acho que Jesus vai voltar, deixa eu ouvir aquele crente lá, aquele irmão. Então, nessas oportunidades a gente vai e prega. A maioria das pessoas não querem saber, não gostam, não aceitam, não suportam. Mas Deus vai preparar os corações. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Por último, amados, quero concluir a meditação neste texto, falando sobre missões em tempos de pandemia, entendendo que nós devemos pregar o Evangelho, pregar a palavra, cumprindo a nossa missão, custe o que custar. O versículo 5, que encerra o texto, Paulo diz para Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
nós temos que pregar a palavra cumprindo a nossa missão, custe o que custar. A nossa missão é pregar o evangelho, é fundar igrejas, é falar de Jesus. E é trabalho de todo crente. Todo crente é um evangelista. É chamado a ser, deve ser. Tá bom? Não é só do pastor, do missionário, é de todo cristão, todo salvo. E nós vamos cumprir a nossa missão com sobriedade. Com sobriedade. Eu tenho pensado bastante neste tema, tenho pregado, estudado algumas mensagens que eu preguei recentemente, falei sobre isso. Nós não podemos nos embriagar. O contexto imediato, né, a palavra nos leva a pensar no álcool, nas bebidas alcoólicas, mas não é só isso. Obviamente que nós não vamos estar sãos para pregar o evangelho bêbados, então o crente não deve beber, não deve se embriagar, para ter a condição de pregar com clareza e autoridade e sabedoria. Mas nós devemos ser sóbrios e não nos embriagarmos com as coisas deste mundo. Qualquer coisa que embriague, que tira a sobriedade. E nós vemos nesses dias de isolamento que muitas pessoas não estão sóbrias, porque elas se entregam a tantas coisas. Televisão, as séries, filmes, lives de cantores e música, é muita farra, é muita festa, é muita comilança, é jogos, é brincadeiras, é muito pecado, muita imoralidade, muita preguiça, muita depressão, muita maldade. Porque as pessoas ficam presas, ficam ali limitadas, então elas vão perdendo a sobriedade, se escravizando com essas coisas. Nós crentes temos que agir diferente e nos manter sóbrios e vigilantes mesmo em quarentena e em isolamento, para termos condições de pregar o evangelho, cumprir a nossa missão. Então cuide com essas coisas que muitos estão caindo e achando bom. E nós temos que fazer isso apesar das aflições, cumprir a nossa missão custe o que custar. Apesar das aflições. Paulo alerta Timóteo. Suporta as aflições. Porque ele sabia que pregar a palavra traria aflições. Então, por pregarmos o evangelho, especialmente agora em tempos de isolamento e pandemia, nós vamos sofrer. Ser xingados, ser criticados, ser acusados falsamente. Podemos ser multados em alguns casos. Depende, né? Tem famílias aí que fizeram culto e foi multado. Alguma igreja que está fazendo algum trabalho e é multado, é questionado, né? Como um comércio que abre vai ser multado, a igreja também. Nós seremos perseguidos, maltratados, mal interpretados, que a gente quer o bem, quer a salvação, e vai falar, não ama as pessoas, não cuida, está passando o vírus para frente. Esta é a realidade, e nós podemos até ser infectados e mortos. Se precisar socorrer uma pessoa, levar a mensagem para um moribundo, uma pessoa à beira da morte, infectada com o vírus. Já pensou? Como negar o evangelho a uma pessoa dessa? E nós corremos o risco de sermos infectados e até mortos pelo corona. Esta é a realidade, irmãos, e a maioria dos nossos irmãos no mundo passa por isso. A maioria dos crentes pelo mundo passa, porque eles vivem em países onde há perseguição religiosa, onde não há liberdade religiosa. Então eles têm que se adaptar e viver isso dia após dia. E nós agora estamos sentindo um pouquinho na pele o que nossos irmãos passam em um grau muito maior. Diariamente eles continuam pregando a palavra fielmente. E muitos deles são presos, torturados e mortos. Independente do que aconteça, de qualquer sofrimento e aflição, nós temos que cumprir nossa missão fielmente. Foi para isso que Deus nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. Foi assim que Jesus cumpriu sua missão, nosso Senhor. Foi fiel até a morte, e morte de cruz, por isso somos salvos. E agora devemos levar esta mensagem adiante. Como Paulo fez, como Timóteo deveria fazer, e nós devemos fazer. Eu termino dizendo o seguinte, nós não sabemos quanto tempo ainda durará esta crise. Em alguns lugares o isolamento está diminuindo, está havendo um relaxamento nas restrições, em outros está aumentando, em alguns continuam do mesmo jeito. Mas as consequências desta crise continuarão por muito tempo, muitos meses e provavelmente muitos anos, se não vierem outras em seguida. Nossa oração é para que tudo acabe o mais rápido possível, que Deus intervenha com sua graça e misericórdia, possamos logo voltar aos cultos, fazer nossas atividades evangelísticas, trabalhos missionários, viagens missionárias. Muitas foram canceladas aqui em Piuí, tivemos que cancelar alguns projetos, alguns trabalhos missionários.
Mas enquanto a gente viver neste mundo, nós passaremos por crises e dificuldades e a tendência é aumentar e aumentar. Mas nós devemos continuar pregando a palavra, evangelizando e fazendo missões. Não podemos parar. Mesmo com crises, mesmo com pandemias, isolamentos, mesmo com o coronavírus. Vamos pregar a palavra, irmãos. Vamos anunciar o evangelho. Vamos pregar a Cristo. Custe o que custar. Mesmo diante de qualquer coisa ruim que aconteça neste mundo, de qualquer circunstância que nos cerque, mesmo em pandemias, a nossa missão, a nossa tarefa é pregar a palavra, é pregar o evangelho. Vamos ser fiéis a esta nossa missão, não vamos desanimar, não vamos desistir. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos salvou. Vamos agir como Paulo queria que Timóteo agisse, vamos agir como Cristo. Então, continue pregando a palavra, continue pregando o evangelho, continue fazendo missões para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua graça, seu amor e sua misericórdia. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Muito bem, irmãos. Creio que foi uma grande bênção para todos. Temos um grande desafio pela frente. Não só os missionários devem pregar o Evangelho, mas cada um de nós que somos salvos, paira sobre nós essa responsabilidade. Muitas pessoas têm perdido suas vidas. E como o pastor Miguel falou, e realmente Deus falou grandemente no meu coração, da mesma forma que nós nos preocupamos em nos higienizar, em cuidar dos nossos entes queridos, nós também precisamos pensar que muitas pessoas estão carentes da palavra de Deus. Toda essa situação terrível que nós temos passado, Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho incentivado os irmãos, quando falo com cada um de vocês, a nossa igreja, tenho incentivado a pegarem-se à fidelidade de Deus, a buscarem no Senhor a satisfação das suas almas, porque se nós ficarmos nos alimentando só de notícias da mídia, daqui a pouco nós já vamos estar moribundos e vamos temer. E precisamos, irmãos, confiar, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, agradeço muito ao pastor Miguel, meu amigo querido, também ele e sua família, pessoas que têm o nosso carinho e admiração pelo trabalho que fazem ali no interior de Minas Gerais. Irmãos, eu peço desculpas a vocês, eu acabei não orando com vocês, nós começamos o culto atrasado pelos problemas que tivemos, então nesse momento eu quero convidar todos que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças e nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelos desafios que temos tido essa manhã. Obrigado pela pregação da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos testemunhos maravilhosos dos nossos irmãos, por saber que o Senhor tem cuidado de cada um e, claro, ó Deus, não seria diferente porque servimos a um Deus fiel. Obrigado, Senhor Deus, pelos hinos que entoamos e que todas essas coisas, ó Deus, sejam como desafios para cada um de nós, para não sermos omissos em meio à situação que temos passado. Haja, ó Deus, por meio das nossas vidas e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou apresentar 3 testemunhos dos missionários, de nossos missionários. Eles estão falando do campo onde eles estão inseridos. Um breve relatório, eu pedi até 5 minutos, um relatório de cada missionário. Nós vamos passar 3 hoje pela manhã. Um deles é o pastor Miguel, que acabou de falar conosco. Então vamos prestar atenção no relatório que foi prestado pelo pastor Miguel e depois nós voltaremos aqui para falar dos demais irmãos. Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Luiz Miguel, missionário em Pinhuí, Minas Gerais. Então é bom estar falando com vocês. Claro que o ideal era estarmos juntos, mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite esta proximidade mesmo à distância. Então, a pedido do pastor Wesley,
Estou aqui para falar um pouco do nosso trabalho, da nossa família e também para trazer uma mensagem para os irmãos sobre missões em tempos de pandemia. Muito bem, me chamo Luiz Miguel, minha esposa Débora, e nós temos 3 filhos, a Agnes, a Annelise e o Luíde. Vou deixar algumas fotos com o pastor para ele mostrar para os irmãos. E nós estamos servindo ao Senhor aqui no interior de Minas Gerais desde 2006. Nós somos missionários da MBBF, a Missão Batista Brasileira Fundamentalista, e por 8 anos servimos em Vargem Bonita, que é uma pequena cidade aqui da região de 2.000 habitantes. Então nós trabalhamos ali na implantação da Igreja Batista ali naquela cidade. Ficamos por 8 anos pregando, ensinando, e a igreja foi instituída e agora está lá com o seu pastor, continua fazendo a obra de Deus. Nós agora estamos em Piuí, a distância entre as duas cidades é de 60 quilômetros. E Piuí já é uma cidade maior, ela é considerada aqui o portal da Serra da Canastra, da região aqui onde estamos, tem em torno de 35.000 habitantes. Então nós começamos os cultos aqui em 2012, nós vimos de Vargem Bonita para cá fazer os cultos. Em 2014 nós nos mudamos para cá e temos então trabalhado na implantação da Igreja Batista Nova Esperança, é o nome do bairro, Nova Esperança, onde nós adquirimos ali uma propriedade. Então a igreja já tem um local próprio, pagamos as prestações mensalmente, nós nos reunimos ali e temos uma média de 30 pessoas nos cultos, sempre visitantes, e nós temos trabalhado na pregação do Evangelho, no discipulado, na instrução bíblica, no treinamento de obreiros, temos trabalhado no ministério infantil, alguns irmãos já têm nos ajudado. Nós temos uma missionária que nos auxilia, a irmã Fran, que veio de Manaus, também estudou no Seminário Batista Regular do Sul. Ela tem nos ajudado a Débora com as crianças, com as mulheres. Nós temos realizado um ministério nas escolas aqui da cidade, onde vamos para contar histórias bíblicas, histórias evangelísticas, histórias missionárias, entregar folhetos. É uma porta aberta muito boa. E temos feito a obra que o Senhor nos chamou a fazer. O trabalho é lento, é devagar, mas Deus tem feito a obra, tem salvado vidas e tem dado oportunidades para a gente compartilhar o Evangelho e testemunhar com a nossa vida daquilo que Cristo tem feito. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos que oram por nós e nos apoiam financeiramente, mesmo sem nos conhecer. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. O apoio de vocês é muito importante. Então eu agradeço ao pastor Wesley e à sua família, grandes amigos e pessoas queridas para nós. E é bom estarmos juntos fazendo a obra do Senhor. Então nós contamos com as orações dos irmãos para nos ajudar a passar por esse tempo de crise, pelos irmãos para que não se dispersem, por aqueles que estavam chegando e ainda não são salvos, e precisaremos fazer um trabalho para buscá-los novamente, e para Deus nos dar sabedoria, saúde, cuidar da minha esposa, ela também trabalha em casa costurando para ajudar, e pelos nossos filhos, pelo crescimento deles, tanto físico quanto espiritual, pela saúde, a proteção do mal, e para que possamos instruí-los nos caminhos do Senhor. Eles já nos ajudam bastante na igreja, no dia a dia, são uma bênção, e nós precisamos da graça do Senhor para continuar este trabalho que o Senhor nos confiou. Nós continuamos apoiando lá em Vargem Bonita, na medida do possível, também em São Roque de Minas, que é a cidade aqui onde começou o trabalho na região, e nós temos orado para começar um trabalho em Pimenta, uma outra cidade que fica a 20 quilômetros. Temos orado para Deus preparar um obreiro e abrir as portas para começarmos uma nova igreja ali. E também adotamos um missionário na cidade de Passos, a 70 quilômetros de distância, e ele e sua família tornaram-se membros de nossa igreja, e agora a gente está dando suporte para o trabalho que está sendo iniciado na cidade de Passos. Então orem por nós, orem pela salvação de vidas, para que Deus faça a sua obra aqui, nesta região, e o nome dele seja glorificado, a sua igreja edificada, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, e agora eu quero compartilhar então um pouco da palavra de Deus com os irmãos.
Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, Pastor Miguel esqueceu de mandar as fotos. Eu conversei com ele enquanto estava aqui ouvindo o relatório dele. Ele esqueceu de mandar as fotos, vai mandar para mim hoje à tarde e eu colocarei na transmissão da noite, ok? Vamos agora, irmãos, para o relatório do Pastor Divino. Pastor Divino, pastor em Moçambique, lá na África. Vamos ouvir então o seu relatório. Amados irmãos, estou aqui para dar um breve testemunho do que estamos passando aqui em Moçambique. No mês de fevereiro, a Maria viajou para o Brasil com o objetivo de fazer uma cirurgia, mas logo que ela chegou lá, então essa pandemia começou a se espalhar e hoje ela está com o Natanael lá em Curitiba, em quarentena, como a maioria dos brasileiros aí estão. Nós aqui também, há um mês atrás, foi decretado também estado de emergência, então interrompemos os cultos. Amanhã será o 5º domingo em que nós não podemos nos reunir. Então essa é a situação que estamos vivendo no momento. Graças a Deus o trabalho está indo bem, né? Mas infelizmente pandemia, então nós não temos como nos encontrar. Eu estou aqui em casa sozinho e tento limitar as minhas saídas o máximo possível. Então tenho saído bem pouco e fico mais sozinho, não recebo visitas também. Estou aqui em quarentena. Os casos em Moçambique têm aumentado, ainda não é muito, mas já passam de 50. E a situação do país em termos de saúde é bem complicada. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente com o aumento gradual dos infectados. E peço que os irmãos estejam orando pela situação do país em si e também pela situação dos irmãos na igreja. E todos eles estão também sem poder ter muitas atividades. Alguns trabalham, mas também as empresas e lojas e tudo mais está fechado no momento, então a maioria está sem emprego no momento. Então fiquem orando para que Deus possa só dar uma solução para essa situação. E agradecemos aos irmãos pelo apoio no lado financeiro e também em orações a nosso respeito. Como falei, o Natanael, que é o nosso filho, está no Brasil já há mais de 1 ano fazendo faculdade em Curitiba. A situação dele também, a faculdade está parada e ele está fazendo as aulas online. E Maria está lá com ele e eu estou aqui sozinho também, aguardando ver o que Deus tem para o futuro aí, né? Mas obrigado pelo apoio de vocês, as orações e pelo apoio financeiro. Continue orando por nós e estamos aqui desenvolvendo o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Agora no próximo mês, dia 24 de maio, completam 18 anos que chegamos aqui e estamos aqui fazendo o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Um grande abraço para os irmãos e qualquer coisa é só nos escrever. A gente está aqui pronto para responder qualquer pergunta que os amados irmãos tenham, tá bom? Um abraço, Deus vos abençoe, fiquem com Deus e vamos estar orando uns pelos outros para que Deus possa cuidar de cada um de nós e nos livrar dessa pandemia aí, desse coronavírus, que isso não venha nos afetar nem espiritualmente, nem fisicamente também. Deus abençoe vocês, obrigado, até mais. Muito bem, meus irmãos. Então, o pastor Divino, nosso missionário em Moçambique, ele esteve recentemente conosco. Eu acho que o ano passado, se não estou enganado, ele esteve aqui. Então, é um privilégio nosso apoiar esses irmãos. E vamos para o nosso último relatório, então, pastor Daniel Bortoluzzi, pastor em São Cepé, aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos ouvi-lo. Olá, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel Bortoluzzi.
estou na cidade de São Cepé desde o dia 12 de agosto de 2003. Nossa congregação agora no último dia 6 de abril agora de 2020 completou 18 anos. E durante esse tempo nós enfrentamos muitas lutas, né? Mas essas lutas sempre são seguidas de grandes vitórias, com a graça e o nome de Jesus, que até aqui nos ajudou. Nossa igreja é pequena, temos 23 pessoas atualmente frequentando, e até porque nós não podemos expandir por causa que o nosso espaço realmente é pequeno. Nós estamos congregando na garagem da minha casa, e durante a pandemia nós estamos tendo nossos cultos por vídeo, né? Cada irmão que tem acesso à internet tem a oportunidade de assistir os cultos, mensagens devocionais, todas essas coisas eu tenho enviado para os irmãos da igreja através de vídeos, né? Então, no demais, nós estamos bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós com grande fidelidade, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido em pé aqui em São Cepé. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, os irmãos que têm ofertado para o nosso ministério, que muito realmente nos fortalece as suas orações e também as suas ofertas, né? Nos ajuda realmente a continuar, nos encoraja. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e com certeza as orações dos irmãos nos ajudam aqui a continuar fazendo aquilo que o Senhor nosso Deus nos designou para fazer. Então nós temos, irmãos, nossos pedidos de oração. Primeiramente peço que os irmãos estejam orando que eu tenha sabedoria no meu ministério. Pedido de oração também que passe essa pandemia, que os irmãos estejam orando que Deus vai dotar algum cientista de capacidade para que realmente seja descoberto um medicamento que seja eficaz, para que as pessoas deixem de lado realmente o pavor que elas estão sentindo, né? E eu costumo dizer para as pessoas que têm medo de morrer que elas precisam realmente ter medo de morrer sem Cristo, porque é a pior das mortes que pode ter, né? Eu também peço orações pelos novos convertidos, né? Nós temos o Soleno e também a esposa dele, a Tatiele, eles têm 2 meninas, que eles já fizeram uma decisão e nós começamos com eles, né, realmente fazer um discipulado, e por conta aí dessa pandemia nós paramos, né, e realmente eles precisam das nossas orações, porque eles estão recém começando, eles precisando ser fortalecidos, precisam ter realmente um crescimento espiritual para realmente ficar na dependência do Senhor sempre, né? E que realmente eles precisam ter um crescimento espiritual para também ensinar as suas filhas. Peço também oração pela construção do nosso templo, que Deus supra aquilo que nós precisamos, né? Peço oração também pelo nosso sustento aqui no ministério. Eu sei que os irmãos têm se empenhado realmente a nos ajudar, mas às vezes eu preciso desempenhar algum trabalho fora, né, para
para ajudar, ou pelo menos para manter, né, um padrão que realmente seja satisfatório para mim e também para minha família. Peço oração também pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Às vezes nós sentimos fortes dores no corpo, né, dores musculares e dor, parece nos ossos, né, alguma coisa que acontece, né. Eu também tenho esse diabetes, né, e precisa ser controlada, e realmente eu preciso das orações dos irmãos também neste sentido. Eu sempre deixo realmente o nosso lema, né, para a nossa vida, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, né, ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza nós ainda estamos aqui porque cremos que é a vontade de Deus, e ainda estamos aqui porque o Senhor é fiel e tem nos ajudado sempre. Que Deus abençoe a todos os irmãos desta amada igreja. Muito bem, irmãos. Então, esse foi o relatório do pastor Daniel Bortoluzzi, nosso missionário. Também, na verdade, faz parte dos projetos missionários da nossa igreja. Amados irmãos, estamos terminando esta manhã e gostaria então de relembrá-los sobre o tema de missões que já nos acompanha há anos a fio. Missão ou omissão? Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. A ordem de Jesus é que nós possamos ir em todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por mais que são apenas 2 semanas de missões, abril geralmente é o mês que nós falamos de missões, vamos continuar falando hoje à noite. Então que Deus realmente possa te abençoar, possa cuidar de você e da sua família. E gostaria de encerrar mostrando uma mensagem a todos, ou uma imagem a todos. Não sei se vai dar para ver. Tá um pouco embaçado, né? Mas esse templo está sentindo saudade de todos vocês, tá? É só para matar um pouco da saudade. Sei que todos estão ansiosos aí para estarem aqui. Mas eu creio, irmãos, de coração, que está mais próximo do que nós imaginamos, tá bom? Vamos continuar orando por isso. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Sintam-se abraçados por nós, todos vocês que nos acompanharam todo esse tempo. Que Deus abençoe a todos. E obrigado pela sua audiência. Se Deus quiser, Cristo não voltar, e também todas as coisas derem certo aqui, nós voltaremos hoje às 19 horas, tá bom? Então que Deus abençoe a todos os irmãos. Apenas colocando aqui novamente, rapidamente, os nossos missionários. Se porventura você precisa lembrar, você pode voltar aí depois na transmissão, deixar pausado e pode orar por cada um deles, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. E encerramos aqui nosso culto. Vou encerrar com um hino de fundo. E aí todos nós estamos... vamos dizer assim, dispensados. Como diz, na verdade, irmão Davi, bom churrasco a todos. Deus abençoe, irmãos.